Bom, mas afinal, qual é o prazo prescricional? Pegue o seu CTN e leia junto comigo. Artigo 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Logo, nós estamos falando que o fisco tem, após a constituição definitiva do crédito tributário, o que vai ser a constituição definitiva, gente? A gente acabou de falar. É haver a materialização, o lançamento desse crédito tributário e a notificação do contribuinte e o transcurso do prazo de recurso. Então, após toda essa etapa acontecer, nós estamos falando que o crédito tributário foi constituído definitivamente. Então, da constituição definitiva, o fisco tem 5 anos para cobrar esse contribuinte. Se transcorrido esse prazo de 5 anos, ocorreu a prescrição desse crédito tributário. Ou seja, houve a extinção desse crédito tributário. Nós estamos falando aqui de modalidade de extinção do crédito tributário. Agora, senhores, os incisos do artigo 174 trazem para a gente situações em que ocorre a interrupção da contagem desse prazo prescricional. Vamos ler em conjunto. Parágrafo único. A prescrição se interrompe 1. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2. Pelo protesto judicial. 3. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. E 4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Em qualquer uma dessas 4 hipóteses, se verificado na situação concreta, o que acontece? Acontece a interrupção da contagem do prazo prescricional. E vamos relembrar o que é interrupção, gente. A interrupção é, ainda que já tenha sido contabilizado um prazo, a partir do momento em que eu verifico uma dessas situações, eu interrompo e volto a contar tudo de novo. É como se tivesse inexistido a contagem anterior. Se eu verifico que ocorreu alguma dessas situações aqui, eu começo do zero a minha contagem a partir desse momento. Nós acabamos de ver a respeito das causas de interrupção da contagem do prazo prescricional e vamos ver agora com relação à suspensão da contagem desse prazo prescricional. De modo expresso, o CTN não traz para a gente as situações em que ocorre a suspensão da contagem da prescrição. Mas, de modo análogo, em todos os casos em que ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto, todas as situações estão previstas no artigo 152 do CTN, qualquer uma dessas situações, no período, no prazo em que ficar suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nós estaremos falando também da suspensão da contagem do prazo prescricional, certo? E faço um parêntese aqui com relação à suspensão de prazo. Quando nós falamos em suspensão, nós, de modo diferente da interrupção, eu conto tudo do zero. No caso da suspensão, eu levo em consideração que havia sido anteriormente contabilizado a essa causa de suspensão. Ou seja, se eu tenho 2 anos contados, 2 anos que transcorreram, e aí eu verifico que houve uma causa de suspensão dessa contagem. No período dessa suspensão, não contabilizo o prazo prescricional e no ato da extinção dessa causa de suspensão da contagem do prazo prescricional, eu volto a contabilizar o meu prazo prescricional levando em consideração aqueles 2 anos anteriores, ou seja, eu levo em consideração o que ocorreu anteriormente à minha causa de suspensão da contagem do prazo prescricional. Um fato interessante que as bancas de concurso público como um todo tentam utilizar é confundir o candidato a respeito do marco temporal em que eu vou iniciar a minha contagem de prazo prescricional. Então, como exemplo, a seguinte frase, que a contagem do prazo prescricional se inicia
da inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Verdadeiro ou falso, gente? Falso. Por que falso? Nós acabamos de ver que a contagem do prazo prescricional, ela se dá da constituição definitiva desse crédito tributário. Vai ser indiferente se já foi ou não inscrito em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa é meramente o meio imprescindível para que a Fazenda Pública possa executar esse crédito tributário. E por fim, para finalizar esse nosso bate-papo eu falo porque eu deixo aberto aí as perguntas, as intervenções de vocês. Sigam o meu Instagram, @Daniela Souza, Daniela com 2 L's e Souza com Z, que nós podemos continuar esse bate-papo aí, tá bom? Para finalizar o assunto da prescrição, eu também trago aqui a respeito do artigo 40 da LEF, da Lei de Execução Fiscal, que trouxe para o nosso ordenamento jurídico uma outra hipótese de prescrição, que é aquela prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? É aquela prescrição que ocorre no curso da execução fiscal. É quando, em virtude da inércia do exequente, transcorrem mais de 5 anos. Por conta disso, é possível haver alegação da prescrição intercorrente, que é a prescrição dos próprios autos no próprio curso da execução fiscal. Vamos ler o que prevê o artigo 40 da LEF? O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Parágrafo 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. E aí a LEF vem trazendo para a gente os procedimentos específicos para essa contagem. De modo especial, vamos ver com relação ao parágrafo 2º e parágrafo 4º, respectivamente, da LEF. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. E, de modo especial, leia comigo a súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 314. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o prazo por 1 ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. E voltando lá para a LEF. Artigo 40, parágrafo 3º, encontrados que sejam a qualquer tempo, o devedor ou os bens serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. E parágrafo 4º, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. E aí, gente, os mesmos efeitos que nós acabamos de ver com relação à prescrição são aplicados aqui. É também uma causa de extinção do crédito tributário. Tudo bem? Com essas considerações eu finalizo esse nosso bate-papo. Deixo abertas perguntas. Entre no meu Instagram, que eu gosto muito de interagir com vocês. E a gente se vê no próximo momento, tá bom? Até mais!